senta aí, pega um vinho, um café, um chá, uma água, que eu vou te contar como que a montanha me ajudou a me tornar uma empresária forte, decidida, de sucesso. Em 2017 eu estudava ainda farmácia e apareceu uma oportunidade para eu comprar 2 farmácias de manipulação que já tinham a sua licença sanitária e um certo faturamento. Para mim, naquele momento, foi uma oportunidade. Bom, assim eu fiz. Fiz um contrato que eu pagaria um valor por mês, considerando o faturamento da farmácia, porque eu tinha 0 dinheiro em caixa. Eu tinha acabado de me separar, não tinha um tostão, vivia com um salário de R$2.000, pagava aluguel, enfim, já era montanhista. E de fato eu entendi que era uma oportunidade. E assim eu fiz, encarei. Quando eu comecei a praticar o montanhismo, por acaso eu era muito obesa e eu comecei a fazer caminhadas e correr. E um dia um amigo falou: você precisa ir na Pedra da Tartaruga, lá é lindo e tal. E eu fui um dia e me apaixonei. De lá pra cá eu nunca mais deixei de fazer montanhas, de estar nas montanhas. Naquele momento eu levei 1h30 subindo e fiquei uns 15 dias com meu corpo arrebentado numa trilha que hoje eu faço em 20 minutos. Sempre tive muito medo de altura, ainda tenho muito medo de altura. E quando eu entrei para um clube de montanhismo, eu sempre perguntava se eu podia e conseguia fazer aquela montanha estipulada. E o meu guia, grande parceiro, hoje um grande amigo, sempre falava para mim: o 7 não deixa ninguém para trás. Claro que você vai. E ele foi o grande instrutor, o grande guia dessa minha trajetória na montanha, porque ele não me deixava não ir. Ele sempre me levou para todos os desafios e sempre me apoiou na hora que eu amarelava. Enfim, toda montanha começa fácil. Hoje eu vou para uma montanha atrás da minha casa, que eu costumo ir fazer treino ali. E a primeira parte da caminhada é muito tranquila, reta, sem grandes elevações, bem suave. E assim é na grande maioria das montanhas. A gente começa de uma forma bem tranquila. Todo o início, né, de trilha é mais light, não necessariamente mais fácil. A gente tem uma parte plana, uma parte até com alguma subida, mas suave. E eu entendo que eu interpreto hoje, né? Faço essa analogia hoje, porque já vivi essa caminhada. Meu primeiro ano de cosmeteria foi assim. Eu peguei a empresa faturando 17 mil e no final de um ano a gente faturava 51, triplicou o faturamento. E eu sem fazer nenhum tipo de gestão, nenhum tipo. Eu não sabia
não sabia nada. Eu só sabia que vendia 17, passou a vender 51. Não sabia qual era o meu melhor produto, meu ticket médio. Eu não sabia minha margem de lucro. Eu não sabia quanto eram meus custos fixos, custos operacionais. Não sabia nada. Só sabia que do jeito intuitivo que eu tava levando, tava dando certo. Aí, em 2019, eu tive uma outra oportunidade de comprar novamente 2 empresas, já com a licença e já com faturamento, dessa vez um faturamento maior. E interpretei como oportunidade, não ouvi ninguém e comprei. Da mesma forma, sem dinheiro, negociei o pagamento com faturamento, e assim fui, com toda a coragem, a audácia, a ousadia que eu tinha, porque meu medo sempre foi sol de altura, mas eu não interpretei que eu estava subindo um grande degrau. E talvez o mais perigoso de todos. Enfim, peguei as 2 lojas, comecei a subir. E vamos trabalhar. Não tenho medo de trabalho, nem de desafio. E aí, no mesmo ano, alguns meses depois, eu tive a oportunidade de pegar mais 3 lojas da mesma forma. E para essa empreitada, eu peguei um empréstimo no banco. E tudo bem se eu, nesse momento, já tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Mas na verdade eu só tenho a cabeça que eu tenho hoje porque eu fiz o que eu fiz. E final de 2019 me mudei de Teresópolis para Niterói para gerir as empresas lá de baixo, já que 2 eram em Niterói e 3 no Rio. E deixei a minha equipe de Terê, fui para lá. Nesse momento, a minha vida virou um completo inferno. Inferno. De cabeça para baixo. Em seguida veio a pandemia. Tudo fechou. Tudo foi uma lenha. Eu, no final de 2020, quase morrendo, surtada, fechei as lojas do Rio, fechei uma de Niterói, fiquei com as minhas 2 primeiras lojas e uma em Niterói, e essa de Niterói eu fechei de novo, fechei também no início de 2021. Bom, nesse momento, a Ana, corajosa, sem medo, intuitiva, criativa, estava no esgoto emocional, no esgoto financeiro, no esgoto psicológico. Eu não acreditava em mim, eu tinha uma dívida imensa. Eu olhava e falava, bom,
ruim de tudo, eu tenho uma empresa que gera receita. O dinheiro entra. Tem endividamento? Sim. Alto? Sim. Mas tem receita. Eu tive um consultor financeiro que ficou quase 2 anos comigo. Ajustamos algumas estratégias, não deu certo. E quando ele foi embora, eu falei. E ele foi embora em 2021, antes de eu fechar Niterói. Nesse momento eu falei, agora eu não quero ninguém não. Eu vou aprender. Eu vou saber o que fazer. Vou virar o meu jogo com a minha equipe, com quem ficar e sozinha. Eu vou entender do meu negócio, eu vou entender dos números, eu vou aprender e vou dar certo. Porque eu sou foda, eu sou dedicada, eu sou uma puta profissional, eu não tenho medo. O meu único problema é não fazer a gestão do meu negócio. E isso eu consigo resolver. E aí eu comecei. Troquei meu sistema. Aprendi com o meu sistema, com o suporte dele, a olhar para os números. Fui fazer algumas imersões de gestão. Me afundei na gestão do meu negócio. Fui entender o que eu podia, o que eu não podia, o que estava bom, o que estava ruim. Aprendi, reaprendi a fazer compras. Entendi que eu não tenho que ter todas as matérias-primas, que eu posso dizer não para alguns clientes. Enfim, fui meter a cara no que era meu, porque eu tinha lido no livro do Napoleão Hill, inclusive indico, Quem Pensa Enriquece. Nesse livro ele diz: se você sabe claramente para onde você quer ir, qual o objetivo que você quer atingir, então, meu amor, todos os obstáculos que surgirem no seu caminho serão obstáculos. E você vai resolver e vai seguir, porque você sabe aonde você quer chegar. E eu sabia que eu sei que eu quero vender franquias. Bom, não tenho daí pra cá só uma história de acertos. Quem me dera. Sigo fazendo escolhas. E toda escolha tem 50% de chance de dar errado. Hoje eu tô com só as 2 primeiras lojas. Entendi que eu não quero lojas próprias, que eu quero vender franquias. E todos os meus dias são voltados para aumentar o meu faturamento, pagar as dívidas que ficaram. E já paguei 70% do meu endividamento e ainda tenho contas que eu estou pagando, outras que eu estou negociando. E todo dia é um leão que a gente mata. E vai dar certo. Já deu. Ninguém quis me ajudar. Foi um caminho solitário. Lógico que eu tive uma equipe que ficou sensacional, que me deu muito suporte,
que entendeu o momento dessa equipe hoje. Só me resta uma pessoa incrível. Uma outra farmacêutica entrou depois, ainda no meio do caos, e permanece. Mas, no geral, todo mundo foi embora porque as pessoas não acreditam. Tem as suas demandas, as suas necessidades, e tudo bem. Fica quem é para ficar, vem quem tem que chegar, e quem não tem pode ir, né? Nossos caminhos são escolhas nossas. Onde eu quero chegar com a montanha? Vou parar para descansar. Tô muito cansada, porque eu fiz montanha ontem e eu estou fora do meu ritmo. Toda montanha é nova. Hoje eu já faço muitas repetidas, eu já conheço o trajeto, mas no geral eu vou para caminhos novos. E quando eu vou, eu não sei o que eu vou encontrar. Por mais que eu pesquise a estrada, os trajetos, os obstáculos, lá na hora do vamos ver, é tudo diferente. E muitos fatores interferem na categorização, se é fácil, moderada, difícil. Muitos, inclusive o seu estado emocional e psicológico naquele momento. Então, às vezes uma montanha que parece fácil e tranquila se torna um pesadelo. E às vezes uma muito difícil você faz bem feita, porque tá bem. Não só fisicamente, mas nesses outros aspectos. O fato é que a montanha me ensinou a não desistir no meio do caminho por causa dos obstáculos. E vou me emocionar. O objetivo final da montanha, para mim, é chegar ao cume e vislumbrar a paisagem, as belezas que o mundo, que Deus entregou pra gente de graça. Eu não tenho outro objetivo com a montanha que não seja a conexão com a natureza e vislumbrar o cume. Óbvio que paralelo a isso vem as minhas conquistas pessoais. Eu era sedentária quando comecei, era obesa, era medrosa de altura, e eu fui me superando e conquistando, uma mais difícil que a outra, mas fui, não parei, ainda que com medo e ainda que o obstáculo fosse imenso, eu não parei. A primeira montanha, que pra mim foi a mais difícil por causa da altura que eu fiz, quando eu levantei a cabeça e vi a crista de pedras que eu tinha que subir e que eu me senti exposta, eu sentei, minha filha estava comigo nesse dia, eu sentei, chorei e falei, eu não vou conseguir. E um guia parou comigo e falou assim, se eu te der a mão, você vai? Eu falei, vou.
E aí ele perguntou: vai dar PT para descer? E eu disse: provavelmente. Então vamos embora. E eu fui. Eu tenho as fotos chorando no cume, porque eu tinha conseguido. Hoje eu volto sozinha naquela montanha. Às vezes não levo ninguém comigo. É a montanha que eu mais amo fazer aqui. Simbólica demais pra mim. Assim tá sendo meu caminho como empresária. Eu tô aprendendo a caminhar sobre os meus desafios, apesar dos meus desafios. Tô aprendendo a seguir com inteligência, com sabedoria, apesar dos meus problemas. A montanha me mostrou que se você não desistir, apesar dos obstáculos, das dificuldades, da mochila pesada, das cordas que você precisa se pendurar, o resultado é incrível, é maravilhoso. Eu já subi mais de 100 montanhas, fiz travessias maravilhosas e conquistei os objetivos pretendidos. Em algumas eu penei mais, em outras foi muito fácil, mas em todas eu cheguei. Por que eu não chegaria ao meu objetivo com a minha empresa? Por quê? Só porque eu desistiria. Eita. Um obstáculo novo numa trilha antiga. Caiu um bambu e fechou o caminho. E assim a gente faz. Dá um jeito e passa. É possível. Não é fácil. Não é molezinha. Não é o que te contam aí na internet. Da pandemia pra cá já se vão 4 anos. Vamos pro 5º. E a minha empresa saiu de um faturamento, dobrou o faturamento, e hoje já tem muito menos dívidas. Não é que não tenha, mas tem muito menos. Mais um ano eu pago. Eu não escolhi o caminho mais fácil. Eu não troquei meu CNPJ. Eu não deixei de pagar os fornecedores. Eu negociei na medida do meu possível. Sem crédito, porque eu não tinha mais crédito. Então eu tinha que negociar com o que tinha na minha conta. E para isso, eu precisava saber quanto tinha na minha conta. E para isso, eu precisava fazer a gestão dos meus números. Entender o fluxo da minha empresa, o fluxo financeiro, a minha margem de lucro, se eu estava precificando ou não corretamente. Assim como eu faço quando eu venho para a montanha. Quando eu vou fazer uma travessia de 4 dias,
Eu preciso calcular o peso que eu vou levar, quantidade de comida que tem que ter na minha mochila para eu não passar aperto, roupa adequada para frio ou calor. Planejamento. Eu não planejava. E tudo isso a montanha me ensinou. Mas talvez eu só tenha tomado essa consciência agora que me tornei mentora de pequenas empresárias, de empresárias que se encontram enroladas, desorganizadas. E no momento que eu já estive vivendo um processo que eu já vivi e que eu sei o quanto é doloroso, sacrificante, frustrante, e eu preciso mostrar para elas que é possível. Elas vão conseguir se elas entenderem que mudanças são necessárias e planejamento também. Mas acima de tudo, se elas souberem claramente para onde elas querem ir, aonde elas querem chegar. Eu entendi que a montanha me deu a força. Deixa eu chorar de novo. Que eu precisava. E os ensinamentos que eu precisava para não desistir do meu sonho. Inclusive, ela me mostrou que se eu não planejasse e organizasse as coisas, esse sonho seria um pesadelo. Porque eu não ia conseguir, não mesmo. E aí seria uma bola de neve eterna de problemas. Eu amo a montanha. Eu amo estar na natureza. De uns tempos pra cá, eu trabalhando muito, diminuí a minha intensidade. Ganhei muito peso de novo. O corpo responde, paga, sei lá. A minha relação com a comida sempre foi complexa. Eu sempre vivi o efeito sanfona. Em todos os meus momentos críticos, eu engordava porque eu achava que o meu corpo tinha que ser forte para segurar as pontas. Essa é a próxima chave que eu tô virando. Forte sou eu. Com a minha cabeça, com a minha inteligência, com as minhas escolhas. O meu corpo tem que ser o que eu quero que ele seja. Saudável. Forte sim, mas para as performances no esporte, que é uma coisa importante para mim. Eu encontrei uma velhinha, uma senhora, no cume do Morro do Açu, a montanha mais alta de Petrópolis. E ela disse pra mim que tinha 89 anos e que na semana anterior ela tinha estado no dedo de Deus. É possível? Claro que é. Tudo o que está no seu coração, plantado por Deus, é possível de realizar. Tudo. Os obstáculos vão aparecer para você se fortalecer, crescer, aprender. Não para você desistir. Vai dar vontade sim de desistir, óbvio. Mas olha lá para frente onde você quer chegar e pensa, já dei mais um passo. Aprendi mais isso aqui hoje. Faz a tua parte. Aprende. Muda tuas escolhas. Olha pro teu negócio com outro olhar. Busca caminhos diferentes. E não, se você disser pra mim
que já tentou de tudo, então você já chegou aonde você quer chegar. Porque não tem outro destino para quem já tentou de tudo. Só o objetivo final. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: continua tentando, continua seguindo, continua aprendendo, mudando o que tem que mudar, ajustando o que tem que ajustar, buscando novas estratégias, encontrando novos parceiros, porque isso vai te trazer pro cume. E o cume, meu amor, é um lugar maravilhoso de chegar. Incrível, lindo, prazeroso. É o prêmio por todo o seu esforço.